galerinha, tudo bem? Neste vídeo vamos analisar as competências textuais avaliadas no Enem. Vamos lá? Bom, antes de começar a falar sobre as competências, você, aluno, aluna que está se preparando para o Enem, já deve saber uma informação super simples e acessível. Todos os anos, o INEP disponibiliza uma cartilha para o participante com informações que são super detalhadas sobre a prova de redação e as competências avaliadas. Por isso, a gente vai usar esse documento oficial como base para poder entender como as competências textuais são avaliadas nas redações do Enem e os níveis de nota que são definidos em cada uma delas, beleza? Bom, há anos que o Enem já trabalha com as mesmas competências avaliativas, que são 5, com níveis que vão de 0 até 200 pontos para cada uma delas. Ou seja, você que já fez as contas rapidamente, já sabe que a nota máxima para essa redação corresponde a 1000 pontos. Então, vamos agora conhecer cada uma das competências. A competência 1, ela traz a seguinte descrição: demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Gente, o que isso significa? Basicamente, a gente vai avaliar aqui se você usou a língua portuguesa, os desvios de escrita, acentuação, pontuação, concordância, crase, entre outros, e a estrutura sintática, ou seja, a organização das suas frases e orações. E os níveis, eles vão de 0 a 200, como estão aqui na tela. Mas vamos transcrever isso para algo mais simples. Nível 0. Não usou nem a língua portuguesa, então está usando qualquer língua que não seja o nosso português de Brasilzão. Nível 40. Excessos na dificuldade de organizar as frases e excessos de desvios ortográficos. Ou seja, é basicamente um aglutinado de palavras ali que não são compreensíveis ou não tem uma organização de frase, beleza? Nível 80. Excesso na dificuldade de organizar as frases ou excessos de desvios ortográficos. Então a gente já começa a ver uma organização de frase, de oração, mas ainda com muita dificuldade de leitura no texto e muito erro ortográfico. Nível 120. Organização das frases de forma regular com alguns desvios. Então, assim, basicamente é um texto que eu consigo compreender, mas tem desvios ortográficos de forma pontual ou de forma até mesmo mais recorrente, beleza? Nível 160. Organização das frases de forma boa e poucos desvios no texto. E o nível 200, uma organização excelente e raros desvios. Então, só para vocês saberem, no nível 200, a gente só tolera 2 desvios, beleza? Já a competência 2, ela diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Olha o tamanho da descrição dessa competência. Então, só para você saber o que a gente vai avaliar aqui. Adequação ao tipo textual dissertativo argumentativo, ou seja, não vale escrever narração, poesia ou qualquer outra coisa que não seja dissertação. Adequação à proposta, ou seja, aquela parte grifadinha em negrito que traz exatamente o que se espera que você escreva no texto. E por fim, o uso dos repertórios no texto, ou seja, os conceitos das várias áreas do conhecimento que devem ser validados para que você consiga ter uma argumentação consistente. Bom, os níveis que vão de 0 a 200, eles estão descritos aqui na tela e a gente vai simplificar agora. Nível 0, fuga ao tema ou ao gênero textual. Então aqui ou não foi trabalhado o tema pedido ou não foi escrito o texto dentro do limite do texto dissertativo argumentativo. Nível 40, tangência ao tema e ou traços constantes de outro gênero textual. Então aqui você pode trazer elementos que estão relacionados àquele tema, mas não são diretamente a proposta pedida, e também trabalhar com traços de outros tipos textuais. Isso acontece muito quando a gente traz citações com travessões e isso começa a se assemelhar a uma narração, beleza? Nível 80, abordagem completa do tema, gênero textual correto, mas algumas partes do texto elas ainda estão bem embrionárias ou tem muita paráfrase da coletânea. Então aqui, basicamente, você conseguiu se adequar ao tema, conseguiu se adequar ao gênero, mas algumas partes do seu texto elas estão bem pequenininhas ou você trouxe muita cópia, muita paráfrase da coletânea.
Nível 120, abordagem completa do tema, gênero textual correto, as partes do texto já estão com desenvolvimento, mas o seu repertório ainda está restrito aos textos motivadores ou não se relaciona com o tema. Então você pode até trazer uma referência externa, mas ela não se justifica porque não está relacionada com aquele tema. Nível 160. Abordagem completa do tema, gênero textual correto, as partes do texto já estão com desenvolvimento e o seu repertório extrapola os textos motivadores e ele está relacionado com o tema, mas ainda pouco desenvolvido. Então, basicamente, você pegou aquela citaçãozinha, você trouxe um filme, você trouxe algum fato, jogou e saiu correndo. Não desenvolveu. E o nível 200 traz a abordagem completa do tema, o gênero textual correto, as partes do texto com desenvolvimento e o repertório que extrapola os textos motivadores, ele está super articulado e relacionado com o tema. É o que a gente chama de uso produtivo, beleza? Vamos ver agora a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, o que vai ser avaliado? O seu projeto de texto, como você organiza esse texto, a argumentação, ou seja, como você defende as ideias no seu texto, e a profundidade dessa argumentação, ou seja, o detalhamento dessa argumentação. E os níveis que vão de 0 a 200, você pode ver aqui na tela, mas a gente vai deixar mais simples. Nível 0, fuga ao tema, ou seja, não falou do tema, já era 0. Nível 40, tangência do tema ou uma abordagem completa, só que sem projeto de texto. O que isso significa? Você pode até ter falado de coisas que estão relacionadas àquele universo temático, mas não dentro da proposta de texto. Ou pode ter acontecido de você trabalhar o tema como foi pedido, só que todas as informações estão desorganizadas, não existe um projeto textual ali dentro. Nível 80. Abordagem completa e o projeto de texto ele traz muitas falhas e sem desenvolvimento das informações. Então, basicamente, são frases soltas que estão relacionadas ao tema, só que não se conectam com uma leitura fluida, não existe um projeto dentro desse texto. O nível 120, ele já vai trazer essa abordagem completa, um projeto mais estruturado, com algumas falhas que a gente encontra, e o desenvolvimento das informações ele ainda é pouco, precisa ser mais aprofundado. No nível 160, a abordagem é completa, o projeto de texto ele continua com poucas falhas, mas as informações elas já estão mais desenvolvidas. E aí sim, quando a gente chega no nível 200, aí é aquela abordagem completa, um projeto de texto que não tem nenhuma ou raras falhas, o desenvolvimento com bastante detalhamento, e aqui a gente já considera que esse é um texto que tem um projeto estratégico. Indo agora para a competência 4, temos o seguinte. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, basicamente, vamos avaliar os seguintes elementos. Organização dos parágrafos e das partes do texto, uso dos conectivos dentro do parágrafo e entre os parágrafos, e articulação entre as ideias. E os níveis, que vão de 0 a 200, você pode ver aqui na tela, mas a gente vai simplificar. Vamos lá. Nível 0. As palavras e os períodos, eles estão justapostos no texto, então não existe aquele conectivo, aquele articulador, aquele mais, aquele ademais, aquele portanto, aquele neste sentido, para poder articular essas palavras. Já no nível 40, existe uma presença rara dos elementos coesivos no texto, mas há um excesso de repetições e dificuldade de diferenciar as suas partes. Então a gente tem dificuldade de conseguir diferenciar a introdução do desenvolvimento, da proposta de intervenção. Pode acontecer, inclusive, de ter um texto que está escrito sem paragrafação. É aquele texto que a gente chama de monobloco, tá bom? No nível 80, existe uma presença pontual dos elementos coesivos e muitas repetições. E quando a gente chega no nível 120, a presença ela já é regular desses elementos, pode acontecer algumas repetições ou até mesmo algumas inadequações. E já no nível 160, existe uma presença mais diversificada desses elementos coesivos dentro do parágrafo, entre os parágrafos, e poucas repetições ou inadequações. E aí sim, para o nível 200, essa presença diversificada ela continua acontecendo, só que são raras as repetições.
Então, haja conectivo para ser trabalhado nesse texto, tá bom? E, finalmente, a competência 5, que traz a seguinte descrição. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Nessa competência, nós vamos avaliar os elementos que fazem parte da proposta de intervenção, que são eles: o agente, ou seja, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito para essa resolução, o modo, o meio, ou seja, como vai ser executada essa ação, e o efeito, para que tudo isso vai ser feito. Mas tem um ponto que todo mundo às vezes deixa passar, que é o detalhamento. A explicação detalhada da ação, ou da forma como você vai executar essa ação, ou até mesmo um detalhamento da finalidade, para deixar claro para o leitor o que realmente vai ser feito nessa ação, é muito importante para que você alcance os 200 pontos. E os níveis que vão de 0 a 200, eles são descritos da seguinte forma. No nível 0, não tem proposta de intervenção, não quer resolver o problema, ou você traz uma proposta, mas ela não está nem relacionada com o assunto. Nível 40 é uma proposta que traz apenas um dos elementos pedidos na proposta de intervenção ou tangencia o tema. Quando a gente fala tangencia, praticamente você fala sobre coisas do universo temático, mas não exatamente da proposta que está sendo pedida na redação. Então isso deixaria a sua proposta de intervenção no nível 40. Nível 80 é uma proposta que traz apenas 2 dos elementos pedidos. Pode ser o agente e a ação e o fim, a ação e o meio, o agente e o meio, que seria meio estranho, mas pode acontecer. Isso seria o nível 80. Aí no nível 120, 3 dos elementos pedidos. No nível 160, apenas 4 dos elementos pedidos. O agente, a ação, o meio, o efeito, ou pode ter detalhamento em algum deles e faltar um dos elementos. E aí sim, o pulo do gato vai ser no nível 200, trazer esses 5 elementos que eu te apresentei: agente, ação, meio e modo, efeito e detalhamento. Vale considerar que a proposta de intervenção ela tem que respeitar os direitos humanos. E aí, conseguiu captar o que é avaliado em cada competência e entender melhor os níveis de desempenho? Eu espero que sim. Agora é colocar a mão na massa, sempre mirando na nota máxima em todas elas. Por isso, nunca deixe de revisitar a sua redação antes de entregar a versão final. Ótimos estudos!